Primeiros passos e dicas essenciais para você que quer começar a vida aqui na Espanha. Olá, meu nome é Silvia. Hoje eu vou te dar dicas de como começar a vida aqui. Eu separei alguns tópicos aqui para mostrar para vocês como vocês têm que fazer, o que vocês têm que fazer quando chegarem aqui. Então vamos lá. O primeiro passo, gente, é os preparativos, claro. Antes da viagem, planificar a vida financeira de vocês. Cada pessoa tem seu orçamento, quanto você pode trazer, mas traga dinheiro suficiente para você sobreviver alguns meses. Todas as pessoas que me pedem ajuda, a primeira coisa que eu falo, traga dinheiro para você sobreviver, para você pagar aluguel, comida, todas as coisas essenciais para você sobreviver uns 3 meses até você começar a encontrar trabalho, a se encontrar um local para você ficar. Então, assim, traga dinheiro, não venha com o dinheiro justo para passar somente os primeiros dias, não, porque você vai passar apertado. A questão do trabalho, você não vai conseguir chegar aqui e em seguida encontrar trabalho, a não ser que você já venha do Brasil com um trabalho aqui garantido. Se você tem uma pessoa aqui que vai te ajudar nisso, é diferente. Mas o dinheiro traga para as despesas iniciais. Outra coisa muito importante, estude o idioma. Antes de vir, estude pelo menos o básico. Por quê? Eu digo por mim, eu vim, como todos os brasileiros dizem, o espanhol é muito fácil, você chega lá, você vai entender tudo. Não é bem assim, gente. Estude pelo menos básico, de cumprimentar, de fazer perguntas básicas, sabe? Do seu dia a dia. Pedir uma comida, pedir um café, você ir no mercado comprar algo. Então, você estude no Duolingo, ou assistindo séries, películas, como diz aqui, séries, filme. Para mim, me ajudou muito a assistir séries e filmes que são feitos aqui na Espanha, aqui que se passa em Madrid ou aqui em Barcelona, porque a forma como eles falam, então você vai pegando isso. Então, estude pelo menos o básico. O básico. Se você não estudar o básico, você vai aprender, mas você vai sofrer e eu não aconselho, porque eu passei por isso, eu sofri, eu não quero que você sofra. Então, venha pelo menos o básico para você sobreviver. Você não vai chegar, não precisa chegar aqui falando tudo, porque você vai acabar aprendendo, convivendo com eles, mas aprenda o básico. E claro, outra coisa muito importante, a região onde você vai morar, pesquise sobre a região, porque cada região aqui além eles falam espanhol, claro, mas cada região, algumas tem alguns idiomas cooficiais, como é o caso aqui da Catalunha. Então, às vezes a pessoa vem pensando, é o espanhol, mas chega aqui, você vai escutar o catalão, principalmente se você for morar em cidades pequenas. Então, prepare também para escutar esse outro idioma. Claro, se você for para Galícia, você vai escutar o galego, que é um outro idioma totalmente diferente. Lá, o galego é muito parecido com o português, mas é outro idioma. Então, pesquisa a região onde você vai morar, porque cada região tem cultura própria, tem custo de vida diferente, é muito diferente você vir morar no centro de Barcelona com você ir morar em outras regiões, em outras cidadezinhas pequenas. Eu moro em uma cidade pequena, só que a cidade que eu moro é uma cidade cara. Ela é uma cidade que tem muita natureza, ela é muito limpo aqui, sabe? Não é igual Barcelona, que tem movimento. Então aqui tá na montanha e tem é muito tranquilo. Então aqui as pessoas que moram em Barcelona, muitos têm casas aqui na cidade que eu moro, então eles vêm passar o verão aqui, que aqui é mais fresco, aqui é o ar mais puro. Então aqui é uma cidade cara. Então, por mais que aqui é uma cidade pequena, um pueblo muito pequenininho, mas é uma cidade cara. Então, se atente, pesquise sobre a cidade, a região, tudo isso antes de vir. Claro, se você tem uma pessoa que já mora no local, já mora aqui e vai te ajudar nisso, é ótimo, ótimo. Agora, se você não tem, pesquise. Pesquise porque vai te ajudar.
Agora, na hospedagem, claro, quando você vier, você vai ter que ter uma reserva de hotel, mesmo que você não for ficar no hotel, ou se você for cancelar depois que você chegar aqui, mas você tem que ter um local para você ficar, né? E logo em seguida, comece a se conectar com pessoas. Já vai atrás, se você for buscar um quarto para você morar, um lugar para você morar, já comece a ir atrás, porque o tempo passa voando. Então, assim, já nos primeiros dias, já vai atrás nos aplicativos, até mesmo no Wallapop, em vários sites aqui, tem como você pesquisar e as pessoas alugam quartos compartilhados. Você mora numa casa e aluga somente o quarto. Se você vai alugar um apartamento, é mais complicado. Então, assim, se você não tem uma pessoa aqui que vai te ajudar colocando o contrato de trabalho dele, vários documentos que eles pedem muito documento. Então, assim, nos primeiros dias aqui, eu aconselho a você morar em um quarto compartilhado, que é um quarto dentro de uma casa de uma pessoa e você paga o aluguel daquele quarto, usa a cozinha, compartilha o banheiro, a cozinha, mas o quarto você tem ele para você. Então é um valor mais baixo. Então é mais fácil até você se estabelecer aqui, comece alugando um quarto. Outra coisa, quando você alugar um quarto, pergunte para a pessoa se ela faz o empadronamento. Por quê? Muitas pessoas aqui alugam o quarto e não falam nada. Só que depois que você aluga, eles falam: ah, eu não faço o empadronamento. Não aluguem, não aluguem, porque o empadronamento é essencial aqui. Se você não tiver o empadronamento, você não vai conseguir fazer nada, você não consegue. Se você tiver filho, você não vai conseguir colocar eles na escola. Se você for fazer o cartão de saúde no postinho, você não consegue fazer seu empadronamento. Se você for pedir ajuda de assistente social, você não vai conseguir fazer. Então, esse documento, qualquer pessoa pode fazer ele aqui. Você só tem que ir no ajuntamento da cidade, do pueblo que você vai morar, e levar o documento da casa onde você está morando, que é o contrato do aluguel dali da casa. A pessoa que tá com o nome no contrato, ou ela tem que ir com você no ajuntamento para autorizar você a se empadronar, ou você tem que levar uma autorização dessa pessoa. Então, assim, você não consegue chegar no ajuntamento e falar: eu quero me empadronar. Você tem que levar toda essa documentação. E aí você com o contrato, o seu passaporte e a pessoa que é dona do apartamento, da casa que você vai morar, com isso você já faz esse documento que é essencial aqui, que é o empadronamento. Redes de apoio. Gente, busque igreja. Entre em brasileiro, onde você estiver. Sabe, às vezes a gente tá até no mercado, você vê um brasileiro, puxa a conversa. Não tente se afastar dos brasileiros, não. Não tô falando que todos vai te ajudar, mas você tem que buscar uma rede de pessoas que possa te ajudar nos primeiros passos aqui. Por quê? O trabalho, muitos trabalhos aqui é por indicação. Então, assim, maioria dos trabalhos que meu esposo, por exemplo, já encontrou quando começou aqui, foi a partir de um brasileiro. Eu também, meus dois primeiros trabalhos foi a partir de brasileiros. Então, assim, não tem como a gente querer falar: eu não vou ter contato com brasileiro, porque eles vão te ajudar. Às vezes a pessoa não vai ter um trabalho para você, que é se você for trabalhar num restaurante ou na limpeza, numa casa, ou cuidar de um idoso, mas talvez ele conhece alguém que possa te ajudar, que está buscando alguém, sabe? Então tem muito isso. Você pergunta pra pessoa: ah, você sabe de alguém? Às vezes a pessoa te fala: não, eu não conheço, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Então essa rede de apoio é muito importante, vocês estar no meio de pessoas, ir na igreja, até em igrejas é muito bom para você fazer essa conexão, sabe? Com outras pessoas. Um detalhe que eu queria falar também: quando você acabar de chegar aqui, compre o chip. Eu particularmente, uma companhia que eu até hoje tenho, é a Digi. Essa companhia, você compra o chip com seu passaporte normal, acho que 10 euros, algo assim.
você colocar, acho que 20 euros por mês, você tem bastante giga e você tem internet, você pode ligar até pro Brasil. Hoje eu tenho plano que pago mensal, então o meu é ilimitado e tudo, mas é a companhia mais barata que eu já encontrei, foi a Digi. Eu já saí para outras companhias e tudo, mas eu voltei para ela porque para mim é a que mais compensa. Se você for fazer plano ou você pegar só o chip mesmo e colocar crédito todos os meses, é a que mais compensa, na minha opinião. Se você encontra outras, aí vai de você. O aluguel do quarto. Os valores aqui do aluguel depende muito, mas tá em torno de 300 a 600 euros. Por quê? Depende da cidade, depende da casa, depende se o quarto é grande ou você vai pegar um quarto com cama de solteiro ou você vai pegar um quarto de casal. Claro, se você for alugar para você e seu marido, por exemplo, seu esposo, o valor é um pouco mais alto, porque normalmente eles alugam esse quarto com tudo incluso. Alguns não, mas a maioria eles alugam assim, incluso água, luz, internet. Tem toda uma regra, claro, para você deixar tudo organizado, você deixar tudo limpinho. Tudo. No começo, vale a pena morar num quarto. Com o tempo, você estabelecendo aqui, você vai conseguir alugar um apartamento. Você aluga a partir de um conhecido, ou alguém tá passando o apartamento, ou você já conseguiu a documentação. Então, assim, no começo, comece alugando um quarto. É a melhor maneira, não tem outra, porque se eu for falar pra você o tanto de documento que eles pedem pra você alugar um apartamento, você vai desistir de vir aí do Brasil mesmo. Os trabalhos. Para homem, os trabalhos informais, a princípio, porque não tem como a gente trabalhar ilegal em trabalhos assim com contrato, não, isso não existe, gente. Então, no começo, você vai ter que trabalhar em qualquer coisa que aparecer. Isso eu tinha na minha mente desde o começo. Trabalhar onde aparecer o serviço que aparecer. Gente, não tô falando que você tem que trabalhar, sei lá, fazendo, limpando merda, mas o serviço que aparece, você vai pegando, vai pegando. Com o tempo, você pode ir escolhendo e você vai tirando os que você não gosta. Então, assim, no começo, pegue o que aparecer. Se não for tão bom, mas depois aparece um bom pra você. Para as mulheres, normalmente eu trabalho em restaurante, trabalho na limpeza, com idosos também. E para homem também. Para homem tem trabalho cuidador de idoso, na área da construção, tem de restaurante. Então, essas são as áreas onde que você vai conseguir trabalhar informal no começo, tá? E os valores é meio difícil eu falar porque na limpeza as mulheres cobram na faixa 12,50, 13 euros, mas tem gente que fala pra mim hoje ainda que cobra 10 euros a hora. Então, assim, vai variar muito os preços, depende de onde você tá morando. E os homens, na construção, eles aqui pagam na faixa mais ou menos de 50 a 80 euros o dia. Então, os homens na construção, eles não ganham por hora, como a gente na limpeza ou cuidando de idoso, que é normalmente pago por hora. Na construção, eles pagam por dia. É pesado. É pesado porque meu marido trabalhou muito tempo na construção. Não é um serviço muito fácil, mas a gente consegue. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar para vocês. Sobre adaptação e integração cultural. Aprender o idioma, se possível, aprender um pouco o idioma cooficial, como é o caso aqui da Catalunha, que tem o catalão. Então, assim, aprender a falar. Eu não falo o catalão, não consigo falar, eu tô estudando agora para aprender a falar, mas com o tempo eu consegui, prestando muita atenção, eu consegui aprender, eu entendo tudo do catalão. Eu só não me esforço tanto para falar. Então, a pessoa fala comigo em catalão, eu respondo ela em castelhano. E às vezes eles mudam. Quando eu falo em castelhano, eles automaticamente mudam. Se eles estavam falando em catalão, eles mudam para o castelhano. Mas tem alguns que não mudam. Então ele vê que você está entendendo o que ele está falando, ele segue falando no catalão. Inclusive nos ajuntamentos,
nos locais que são da prefeitura, essas coisas, eles, em pueblos pequenos, eles falam muito o catalão aqui, que é o caso aqui da Catalunha. Então, assim, por isso que é importante você saber a região que você vai morar. A Catalunha é uma coisa. E mesmo dentro da Catalunha, por exemplo, eu moro em pueblo pequeno. Aqui se fala muito catalão, mas se você for para Barcelona, você chega lá no mercado, lá já quase não escuta o catalão. E tá aqui na Catalunha, Barcelona tá a 40 minutos aqui de casa. Então, assim, depende muito do local. E, gente, uma coisa assim que é muito importante, a gente integrar com a sociedade. Isto é, assim, uma coisa que você tem que fazer. Aprender sobre a cultura, aprender sobre os hábitos, as festas regionais, sabe? Aprenda sobre a região, sobre a cultura deles, que assim é muito interessante, é muito bom. E eles amam quando você se interessa pelas coisas deles. Gente, nós estamos no país deles. Eu não estou no Brasil. Então, assim, eu tenho que me adaptar a este país. Muitos brasileiros chegam aqui e quer viver igual que vivia no Brasil. E assim, se dá muito mal, muito mal. Porque assim, eles aqui, por exemplo, eu às vezes estou trabalhando eu tenho muitas pessoas mais velhas, que eu trabalho com pessoas mais velhas. E às vezes eles param, quer conversar comigo e eles, não sei, eles estão cozinhando. Eu passo, eu falo, nossa, que comida cheirosa. Às vezes eles estão fazendo pimentão assado no forno. Pimentão e berinjela, que é uma comida que se chama escalivada. É uma comida que ele está fazendo ali, só que eu procuro me interessar. Eu falo, nossa, que comida cheirosa. O que você está fazendo? E a pessoa vem assim toda contente, porque eles amam explicar sobre o que eles estão fazendo, me dá para experimentar. Fala, não, experimenta, eu tô fazendo isso. Ali, olha, eu já um molhinho aqui que eles fazem para comer com a carne, às vezes está lá fazendo, batendo, eu chego, eu falo, o que você tá fazendo? Eu até, às vezes eu sei o que ele tá fazendo, eu pergunto só para mim conversar com eles, sabe? Ter um momento ali com eles, e eles amam isso. Perguntar sobre a cultura deles, perguntar, nossa, essas coisas eu acho muito, muito interessante. Claro, no começo, gente, quando alguém vinha conversar comigo, eu entrava em desespero. Vocês não têm ideia. Eu entrava em desespero. Eu amava. Muitas casas que eu trabalho, eu tenho a chave. Então, assim, e eu tenho desde o começo. Eles têm total confiança na gente. Eles no primeiro dia, toma a chave, não sei o quê. Alguns não dão a chave, mas eu tenho a chave de quase todas as casas que eu trabalho. E no começo, quando eles vinham perguntar qualquer coisa pra mim, eu entrava em desespero, mas eu prestava atenção, como eu não entendia nada, eu pegava palavras. Então, eu entendia o que era pelo fato que eu pegava, por exemplo, eles falavam empece por el banho, ou empece por arriba. Então, eu pegava pedaços, banho, então tenho que começar fazendo os banheiros. Então, eu pegava pedacinhos, sabe? Mas hoje, ixi, quando eles. Aí, um ano depois, assim, mais ou menos, que é o tempo que a gente consegue já entender tudo e já começa a falar bem com eles, aí eu já começo a conversar com eles, eu tomo café, e eu como com eles, e isso agora pra mim já é tranquilo, mas no começo me dava um desespero, sabe? Ter que conversar com eles. Mas é bom, você tem que ouvir, porque se a gente não tentar, não começar a falar, a gente não vai conseguir nunca. Entende? Então, assim, vai ter um momento que você vai ter que começar a falar. Vai ter um momento, você tem que começar a falar. Não pode ter vergonha. Eu tentava, mesmo que errado. Eu falava, mesmo errando, saía a palavra mais em português que em, em espanhol, mas eu falava, porque se eu não falar, eu nunca ia perder essa vergonha. A vergonha, você sabe, de medo de falar errado. E você tem que começar. Uma hora tem que começar, certo? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem que eu me aprofunde, comente aqui pra mim,
que eu vou... Comente aqui pra mim que eu vou gravar uma aula somente do assunto que vocês tiverem mais vontade de aprender. Porque hoje a gente fez uma aula, assim, um pouco de cada coisa, falando um pouquinho de cada coisa, e mais superficial, né? Mas se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouquinho, pode comentar aqui pra mim que eu vou fazer uma aula pra vocês, tá bom? Então, não se esqueça, se inscreve no meu canal, dá um like aí, dá um like, que eu acho que eu mereço, né? Dá um like e não se esqueça de compartilhar. Se você gostou dessas dicas, compartilhe com alguém que você acha que tá precisando dessa aula. E é isso. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e que você se sinta um pouco mais preparado para fazer essa mudança, essa nova jornada aí na sua vida. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser.